Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar na sua casa. Quero louvá-lo pelo privilégio de poder compartilhar com você que está aqui na casa de Deus nesta manhã, que se levantou, que deixou a cama, né? Que despertou para estar aqui. Você também em casa. Você que mesmo em casa, com toda a possibilidade de estar na cama, mas se levantou para ouvir a palavra do Senhor. E Deus, nesta manhã, Ele trouxe ao meu coração um verso que eu quero saudá-los, que está em Isaías capítulo 8, verso de número 20, que diz assim: responderam a lei e os mandamentos. Se não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz ou verão a alva. Nós precisamos nesse tempo, um tempo em que vivemos de uma multiplicidade de coisas. Nós precisamos buscar de Deus o discernimento e o entendimento daquilo que Deus tem para nossa vida individual, familiar, e aquilo que Deus tem para a nossa vida enquanto igreja, enquanto um povo que foi chamado para essa geração, para esse tempo, para resplandecer como luz. E eu quero compartilhar com você nessa manhã algumas verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala, e eu quero te convidar a abrir em Efésios capítulo 5, verso de número 1 a 21. Depois eu vou ao mesmo texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, de 8 a 14. Quantos encontraram? Amém? Fique de pé, por favor. Eu vou ler o primeiro verso e você o segundo. Tem muito tempo que nós não fazemos a leitura dessa forma, de forma responsiva. E mesmo que a sua tradução seja diferente, fale de tal forma para fora que você ouça a sua voz, lendo a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Verso de número 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Desperta, por isso que foi dito: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Vamos lá em Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao verso 14.
Amém? Vamos ler da mesma forma. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, porquanto o amor é o cumprimento da lei. A noite está quase acabando, o dia vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Oremos. Pai, nós estamos aqui na tua casa. Os teus filhos vieram para ouvir a tua palavra, porque o que eles mais querem é a tua presença, Senhor. Por isso eles vieram aqui te adorar, ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem. Pai, nesta manhã, ser conosco aqui. Senhor, como os discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor abria as Escrituras e a tua palavra ardia no seu coração, nos seus corações. Nesta manhã, que a tua palavra venha arder em nós e venha produzir, como diz a tua palavra, que ela não volta atrás, ela prospera para aquilo a qual o Senhor enviou. Ela não volta vazia, Pai. E nesta manhã nós queremos te pedir que a tua palavra, ela venha gerar em nós algo novo, algo, Senhor, sobrenatural, algo que nos faça caminhar, marchar sobre a terra, como os filhos da luz que somos, chamados das trevas para a tua maravilhosa luz. Senhor, nos abençoe, ser conosco, Senhor. Deus, que o nosso foco, que a nossa mente e o nosso coração estejam ligados agora, no nome de Jesus, aos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, em todos os lugares, Pai, onde a tua palavra tem alcançado, que o teu Espírito Santo, que é tão, Deus, imensurável, Senhor, que vai às profundezas, Senhor, do nosso espírito, e vai aonde ninguém consegue ir. Deus, que Ele traga entendimento, sabedoria e discernimento a nós, para que possamos nos tornarmos cada dia mais agradáveis. Amém. Podeis assentar. Irmãos, quero compartilhar com você algo que geralmente toda pessoa que prega, ela se sente motivada e empolgada a trazer uma palavra que venha trazer também empolgação, né, encorajamento ao coração daqueles que a ouvem. Mas eu quero dizer para você que quem prega tem um compromisso ainda maior de trazer uma palavra que seja coerente, adequada à palavra de Deus, à voz de Deus, à vontade de Deus. Então eu quero te dizer que quando você adentra a casa de Deus, você precisa estar totalmente desprovido daquilo que o seu coração quer ouvir. E você precisa estar provido daquele sentimento que permeou o coração dos filhos de Deus, dos profetas, aqueles que escreveram as Escrituras, que foram inspirados, e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, eu quero te dizer nesta manhã, que a palavra que Deus nos traz ao nosso coração, nesta manhã, é uma palavra de despertamento. É uma palavra que vem nos confrontar com as nossas atitudes. A Bíblia nos manda examine o homem a si mesmo. Não é o outro. Não é a atitude nem o comportamento do outro, mas é a minha. Porque eu quero dizer que nós somos uma igreja, somos um corpo. E eu, como disse aqui no início, nós precisamos ter uma perspectiva, uma visão do que Deus tem individualmente para a minha vida,
o que Deus tem para a minha família, mas o que Deus tem para a igreja a qual eu faço parte. Eu quero te dizer que, embora nós vivamos um tempo onde você tem os maiores pregadores da palavra online, você tem mensagens maravilhosas, eu quero te dizer que a Bíblia vai dizer, não deixando de congregar. Nós precisamos estar na casa de Deus, nós precisamos ter prazer, nós precisamos estar juntos, unidos. Porque Deus tem um propósito que não é individualmente para você, é para você com os irmãos do conjunto. E esse propósito, ele só vai se cumprir se nós tivermos, como diz Jesus lá no capítulo 17 de João, quando ele faz a sua oração pela igreja, pelo corpo, pelos filhos de Deus, ele diz, para que sejam um, como eu, tu e o Pai, como nós somos um. E o mundo conhecerão que sois meus discípulos, né? Quando ele fala lá em João ainda, se vos amasse, se tiverdes amor, se tiverdes entranhados, sabe, de afetos e misericórdia, se tivermos a preocupação de cuidarmos uns aos outros. E eu quero que você olhe para o lado, você vai ver o seu irmão, dá um sorriso, diz a paz do Senhor, mas você vai olhar e você vai ver muita gente que não está aqui. Eu não sei se você tem tido a preocupação com aqueles que estão ficando para trás. O apóstolo Paulo diz, até que cheguemos, até que todos cheguemos. Então a perspectiva da palavra de Deus é que Jesus quando ele diz, nenhum dos que me desse se perderam, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Então, nesta manhã, eu quero que você comece a pensar, esses dois textos que lemos, eles nos trazem uma realidade parecida. Eu li todo o texto, embora eu vou me concentrar em parte deles, dos dois, do texto de Romanos e do texto de Efésios. Mas Paulo, ele começa falando do mesmo contexto. Ele começa a dizer a respeito de como os cristãos, tanto de Éfeso quanto de Roma, deveriam estar com o entendimento e a perspectiva. Eles dizem, olha, vocês foram chamados, vocês viviam nas trevas, a prática de vocês era uma prática pecaminosa, uma prática contrária à palavra de Deus. Mas Deus vos chamou das trevas para hoje ter um comportamento diferente, uma atitude nova. Eu não sei quantos anos de cristão você tem. Tem um hino do cantor cristão que ele diz assim, ele diz, vem inflama, viva a chama. Né? Mas esse hino é o hino 164 do cantor, ele diz assim, muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frio e sem amor estão. Ele diz, vem inflama, viva a chama. Eu quero te dizer que Deus, ele tem chamado a igreja. E a igreja é você é parte. Porque quando a gente olha assim, parece que a gente se perde na totalidade. Mas eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que ele trabalha no indivíduo, no particular, no singular, no único. Mas ele não perde a perspectiva e você também não pode perder a visão da totalidade. E às vezes nós, numa concepção que nós vivemos no mundo onde o individualismo é que prepondera, nós não vivemos na perspectiva do coletivo. Mas Deus quer nos trazer para uma perspectiva de algo sobrenatural que Ele há de fazer nesse tempo, nesta geração, neste lugar, através desta igreja. E eu às vezes, quando eu estava preparando essa palavra, falei, Deus, mas essas coisas elas já vêm sendo faladas. Algumas coisas, e aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas nem todos nós chegamos ainda a esse entendimento. Nem todos ainda compreenderam a altura e a profundidade. E conheceram verdadeiramente esse amor que excede todo o entendimento. Nesta manhã eu quero que você coloque o seu coração na disposição e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero compreender essa altura, essa profundidade, eu quero conhecer verdadeiramente e eu quero ser parte, porque eu me sinto privilegiado. Irmãos, eu me sinto privilegiada.
é algo que quando você se sente parte do corpo, você sente alegria, contentamento no seu coração por ser parte. Fui chamada para fazer parte de uma obra tremenda e maravilhosa. E esses dois textos, ele começa no verso de número 11 do capítulo de Romanos, ele diz assim: façam isso compreendendo que o tempo que vivemos chegou a hora de vocês despertarem do sono. Existe pelo menos 3 tipos de sono que a Bíblia fala. A Bíblia vai falar de um sono físico. Esse sono físico, nós encontramos alguns textos bíblicos, como o Salmo de número 8, o Salmo de número 3, 5, Salmo 4, 8, 3, 5, quando ele diz assim: eu dormi e me levantei, porque só o Senhor me sustentou. Ele está se referindo a um descanso físico, um descanso do corpo, um descanso necessário. Porque Deus, ele olha para você de forma, pelo menos das suas 3 partes. Deus olha para você como corpo, como alma e como espírito. Agora, Deus, ele privilegia o espírito. Porque, na realidade, o espírito, ele é eterno. E a palavra de Deus diz a respeito do sono. Ele diz desse sono que às vezes alguns de nós ama demasiadamente. Lá em Provérbios, capítulo 6, de 9 a 11, Provérbios 19, 15, nós encontramos algumas referências. Se você olhar a sua Bíblia, você vai encontrar aí. Encontramos uma que diz assim: não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará do teu próprio pão. Eu quero te perguntar nessa noite, dessa manhã, você tem amado mais o sono físico? Eu tenho certeza que você talvez que esteja aqui não, porque você tem deixado a sua cama. Mas às vezes, quantas vezes na madrugada Deus nos chama para orar? E a gente olha para o relógio e às vezes fala assim: nossa, eu preciso dormir. Se eu não dormir amanhã eu vou acordar quebrada, eu tenho tantas coisas, e vira para o lado. E Deus, às vezes, Deus quer... A Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrará. Às vezes Deus quer no silêncio, naquele momento onde as trevas têm imperado. Porque as obras das trevas, ela flui nas trevas mesmo. Você vê quanta barbaridade. Às vezes a gente pega o jornal e vê na noite, na madrugada, Hoje as trevas têm dominado tanto que às vezes até durante o dia nós temos visto coisas horríveis. Entretanto, Deus tem nos chamado, Deus tem nos despertado. Está aqui pela manhã, 5 horas da manhã, orando. Nós estamos caminhando para o 4º ano em que a igreja tem feito isso. Mas nós, até que todos cheguemos, mas todos não chegamos ainda ao entendimento de que essa é uma ferramenta que Deus tem nos dado, a oração, para vencermos as trevas. Quando a gente vê quantas trevas têm crescido, quanta impiedade. A Bíblia diz que quando o justo domina, as trevas, mas quando o justo se acomoda, quando o justo vê e acha, e nós estamos vivendo um tempo, onde as pessoas têm que se acomodar, uma religião onde as pessoas não têm entendido que nós somos chamados para transformar o mundo, para transformar pela renovação da nossa mente. Nós temos vivido um evangelho onde a gente se acostuma com ele. Não se acostume em ser crente, meu irmão. Não se acostume em vir à igreja. Isso deve ser algo que motiva, deve ser algo que impactua o seu coração a cada dia que eu adentro nesse lugar aqui. É um momento novo, é uma experiência nova. Deus tem algo novo para nós. Nós temos um outro tipo de sono, o qual, quando Jesus estava se referindo a Lázaro, lá no capítulo 11, nós temos, quando Jesus estava dizendo que Lázaro dormia, Lázaro estava morto. E Jesus diz: vou despertá-lo. Ele iria trazê-lo à ressurreição. Esse sono também é um sono
que lá em Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, o apóstolo Paulo faz menção a uma realidade em que as pessoas estavam muito tristes com a partida. E ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, como aqueles que não têm esperança. Se você for para o capítulo 7 de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que o melhor é o fim das coisas do que o início. A Bíblia vai dizer que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete, porque ali se verifica o fim de todas as coisas. O fim de todo homem. Você vai entender que, como diz o Salmo, me parece o Salmo 62, ele diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Enquanto lá em Ezequiel, nós vamos encontrar um texto dizendo que Deus diz: tem eu porventura prazer na morte do ímpio? E eu quero te dizer uma coisa, que isso tem fugido da mente e do coração dos cristãos. Eu quero te dizer que a Bíblia vai colocar que o fim da nossa fé é a salvação das almas. Irmãos, nós não podemos, como cristãos, como cidadãos dos céus, ver a impiedade crescer. Ter pessoas do nosso lado, que não conhecem a Jesus e simplesmente nós acharmos que, não, se ela quiser, ela vê, sabe? Aquele entendimento, eu não sei. Mas hoje, quando eu vejo o Evangelho há 40 anos atrás, eu vejo uma igreja que, embora às vezes a postura da igreja é um pouco desequilibrada, porque nós precisamos tanto pensar num contexto de realidade, porém, nós precisamos entender que isso aqui é transitório, que isso aqui é passageiro. O problema é que nós nos embaraçamos nos negócios dessa vida. Nós não nos atemos, nós olhamos para o nosso umbigo, nós queremos as promessas de Deus, nós parece que queremos exigir que Deus faça. O que tem que ser feito é a vontade de Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra. É aqui que eu estou. Irmãos, eu não sei se isso impactou seu coração. Você tem que dizer para Deus, você tem que... Aqui onde eu estou, Senhor, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha rua, a tua vontade tem que prevalecer. Jesus, ele fala que iria despertar Lázaro daquele sono, iria trazê-lo novamente à vida. Mas eu quero falar de um outro sono que a Bíblia fala. E é um sono espiritual. É um sono que o apóstolo Paulo está falando aqui. Portanto, deixem de lado as obras das trevas. Revistam ou vistam de novo da armadura da luz. Comportemo-nos como decência, como quem age à luz do dia. Não com orgias, nem bebedeiras, nem com moralidade sexual, de depravação, não em desavença e inveja. Se tem uma coisa que Satanás tem trabalhado no meio do povo de Deus, é a desavença, é a contenda, é a arrogância, é a insubmissão. Eu não sei, mas a gente tem visto crentes, pessoas que estão na caminhada, que não se sujeitam, que não obedecem, que não valorizam o que realmente é de Deus. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que da prepotência, da arrogância, precede a ruína, precede a queda. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para algo novo. Mas nós precisamos, para receber o vinho novo que Ele tem, nós precisamos deixar o velho. Nós precisamos abrir mão do velho. Mas às vezes a gente olha para Ele e a gente admira, a gente gosta. Sabe? Eu não sei quantos anos você tem de cristão. Mas se seu coração, ele tem caminhado numa crescente rumo aos céus. Deus, ele tem nos chamado como igreja. Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer, não, eu estou bem. Mas a Bíblia nos convida. E eu preciso dizer uma coisa para você. Quem tem compromisso em acertar, eu queria te perguntar, seu compromisso é com o quê? Eu até fiz essa pergunta aqui. Seu compromisso é acertar
ou ser feliz? Porque hoje nós vivemos um cristianismo e as pessoas dizem assim, eu quero ser feliz. Quantas vezes? Irmãos, eu quero te dizer que a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero te dizer que se você olha para essa terra e você vê coisas maravilhosas, e Deus nos deu aqui coisas maravilhosas. Se Deus deu coisas maravilhosas para uma situação que é transitória e passageira, porque isso aqui vai passar, a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Imagina o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo tremendo, é algo sobrenatural. É algo que realmente, eu falo isso, já falei isso aqui outro dia. Eu não gosto de viver, porque eu acho isso ser interesseiro, sabe? Porque mesmo que não existisse céu, já valeria a pena, por tudo que Deus nos proporciona viver aqui. Mas existe. Jesus diz, eu tenho preparado para vocês moradas. Lá em Hebreus, capítulo 11, nós vemos o escritor de Hebreus dizendo que nós não temos cidade definitiva aqui, mas aguardamos a eterna, onde o eterno, o arquiteto, o construtor, que é Deus, tem feito para a gente. Onde está o seu coração? Onde está o seu foco? Porque eu tenho certeza do seguinte, irmãos, que quando você começou a carreira cristã, você deixava tudo. Você entendia que vale mais um dia nos atos que em outra parte mil. Você entendia que valia a pena. Porque você pensa que os cristãos do primeiro século, como eles começaram a vender as propriedades, como eles se preocupavam em ajudar quem estava passando necessidade, porque a visão deles era uma visão de que isso aqui era transitório e passageiro. Eu não estou dizendo que a gente deve negligenciar, porque eu entendo que se nós vivemos com discernimento e sabedoria, Deus ainda nos proporciona nessa terra. Muito bem. A gente ainda consegue viver e usufruir o melhor dessa terra, como diz a palavra. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem dessa terra. Deus é um Deus que tem prazer no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Porém, a nossa visão, ela tem que estar além do que é terreno. A nossa visão, ela precisa estar no que é celestial, no que é eterno, no que é incorruptível. Não no que é corruptível, não no que se esvai. Nós vivemos hoje uma realidade onde o homem é colocado como centro. É um narcisismo. Não estou dizendo com isso que a gente deve negligenciar a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos da nossa casa, de cuidarmos da nossa vida profissional. Mas nós temos que entender que tudo isso deve convergir para a glória e honra do Senhor. Se eu trabalho, aonde eu trabalho? Onde você trabalha? Você é conhecido como alguém que ama Deus, como alguém que a sua presença, ela faz com que as pessoas se sintam até mal em falar, porque eu tenho experiência como isso. A pessoa às vezes numa escala até maior que você, mas quando você está ali, se ela faz uma gracinha, ela pede desculpa, porque ela sabe que aquilo ali não coaduna, você não compartilha com vídeos, com gracejos, com piadas, porque você tem um coração. Irmãos, nós precisamos ter a visão lá do Salmo 15, do cidadão do céu. De alguém que vai morar na eternidade. Vai morar na cidade de ouro, de ruas de cristal. Sabe, alguém que vai ver Deus face a face. Porque assim como é, o veremos, como diz lá em 1 João. Sabe, Deus, Ele quer filhos e filhas que o coloquem em primeiro lugar. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu não sei você, mas eu já tive alguns momentos na minha vida que eu tive que falar assim: Deus, eu não te amo de todo o coração. O Senhor não é a prioridade número 1 da minha vida. De todo o seu entendimento, a sua razão, a sua capacidade de compreender. Eu não sei se você sente essa necessidade, mas diante
dessa realidade que nós vivemos, como nós precisamos de discernimento, como nós precisamos entender as coisas, como nós precisamos pedir ao Pai, Senhor, traz para mim sabedoria para transitar, sabe, nas diversas instâncias onde estou sendo colocado. Eu entendo que Deus tem nos chamado para vivermos algo, sabe, algo novo e levarmos aqueles que estão ao nosso redor. Quando Deus chega no seu estabelecimento, quando alguém chega no seu estabelecimento, sente a presença de Deus. Quando você é um vendedor, uma vendedora, sabe, você transmite, você olha para aquela pessoa e você fala, Deus fala comigo. Porque, irmãos, eu sei, eu tenho pessoas com quem eu trabalhei, chefe, pessoas que às vezes ocupam algumas posições de destaque. Em alguns momentos o Espírito Santo de Deus falava comigo, fale isso. Eu não me calo, você não se cala. Eu sei que Deus fala com você, vai falar, e você cerra a boca e não fala o que deveria falar. Abra os seus lábios, proclama a salvação, proclama a palavra de redenção, de amor. O mundo está carecendo. Ontem eu vi um chefe meu, falei com ele, não vou dizer o nome dele, mas falei, fulano. E eu sinto no meu coração, quando eu olho para aquele homem, eu falo, Deus tem algo tremendo na vida dele. E eu disse para ele, dobre os seus joelhos, ore a Deus, Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. E ele falou comigo, Penha, eu vou fazer isso. Eu tenho chefes, meus chefes sempre receberam a Bíblia, a maioria deles. Tem um que é candidato a prefeito. Eu falei, se ele não, eu provavelmente talvez nem ganhe, mas independente disso, se ele ganhar ou se ele não ganhar, eu já ganhei a oportunidade de trazer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo sua carta aos Filipenses, ele diz que toda a guarda pretoriana, todas as pessoas, todo soldado que vinha ali guardar Paulo estava preso numa prisão domiciliar. Toda a guarda pretoriana ouvia. Nós olhamos para as pessoas, sentamos do nosso lado, elas vão no ônibus, ela é minha vizinha, ela mora no mesmo condomínio que eu. A Bíblia diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque um dia Deus há de pedir conta a você e a mim. Essa é uma função da igreja. A igreja era perseguida, mas a igreja crescia, porque onde eles passavam, eles anunciavam as verdades daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero dizer à igreja que o Senhor aviva de uma forma poderosa dentro de você e de mim. Um evangelho vivo, capaz de transformar uma situação como essa aqui do cabaré. Você, crente, tem que orar, tem que buscar Deus, aquilo ali tem que se desfazer. Não é só a Luziane que mora ali em frente que tem que orar pela destruição daquilo, não. Porque aquilo ali é fruto de uma juventude divorciada. Você que é jovem, olha, eu quero dizer que às vezes a gente não entende. Deus está chamando a sua igreja. Seja criança, seja velho, seja adulto, Deus tem chamado para anunciar, para viver as grandezas do eterno. Eu quero dizer que às vezes a gente está preocupado com compromisso em viver esse sobrenatural. Irmãos, Deus tem algo sobrenatural. Mas você sabe o que é mais? Você vê quando Jesus começa os seus milagres. Ele inicia os seus milagres no casamento. Ele inicia os seus milagres no casamento. Sabe por quê? Não tem milagre maior que possa acontecer do que a milagre de uma transformação na vida. Quando os discípulos chegam lá em Lucas 10, quando eles chegam extasiados, eles falam, Senhor, o inimigo, os demônios se submetem a nós. Tudo aquilo, sabe? Jesus diz, não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Sabe o que Deus mais quer? É a salvação do homem. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você que é mulher, que tem seu marido que ainda não se converteu, não baixe a guarda.
Não se acostume com a situação que ele está. Levanta e ora e clama. E diz: Senhor, eu não aceito viver, dormir, compartilhar minha intimidade com um homem que não se converte, Senhor. Seja onde o Senhor tiver que levá-lo, mas salva. Eu fiz uma aliança com Ele. Eu vou ser fiel a Ti. Mas, Senhor, me ajuda, me dê força. Eu quero te dizer que Deus faz o sobrenatural. Mas Deus quer ver. E eu quero que você examine dentro do seu coração. Você tem feito aquilo que realmente cabe você fazer? A palavra de Deus está nos dizendo: nós precisamos despertar desse sono. Esse sono que às vezes as pessoas se decepcionam com as pessoas na igreja. Irmão, nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós aqui estamos fadados a errar. Nós temos falhas. Mas aquele que te chamou, aquele que te fez a promessa, é fiel. Eu não estou dizendo por isso que a gente deve nos conformar com as nossas falhas. Nós devemos primar como liderança, como filhos, como filhas de Deus, para sermos idôneos e irrepreensíveis. Mas mesmo assim, um dia uma pessoa olhou para mim e falou assim: irmã Penha, por que você abraça todo mundo e não me abraça? Irmão, eu nunca pensei que eu nem abracei aquela irmã. Eu nunca tive aquele entendimento. Mas no meio de tanta gente, com certeza eu estava falhando com aquela mulher. E eu quero te dizer nesta hora, eu quero que você como igreja seja ligado no céu. Seja ligado, seja em oração, seja clamando. Porque Deus é um Deus que traz vida, que traz restauração, que traz entendimento. O Senhor tem nos chamado como igreja a entender que nós precisamos não nos distrair. As distrações, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 3 a 7. O apóstolo Paulo vai falando a Timóteo, ele vai dizer: um bom soldado não se embaraça nos negócios dessa vida. Antes, o seu prazer é agradar aquele que o convocou, que o chamou, que o regimentou para a guerra. Hebreus 12 vai dizer: deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos. Eu quero que você olhe para o seu coração. Eu quero que você pense agora, diante de Deus. O que tem embaraçado você? O que tem impedido a sua caminhada de uma forma crescente, de uma forma abundante? Olha para dentro de você. Pede ao Pai que Ele traga luz. Porque quando a gente desperta, Ele diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Que mortos que Ele está falando? A Bíblia diz que quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa também é uma forma de acabarmos dormindo espiritualmente. Porque a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes o pecado, irmãos, nós entramos num contexto em que, isso não tem nada a ver. Às vezes quando você vai diante de uma pessoa e fala: irmão, isso não convém. Não convém aos santos. Não convém aos filhos de Deus. Mas nós vivemos numa sociedade, num cristianismo, onde a gente, para não se compatibilizar com as pessoas, às vezes nós queremos aceitar uma conduta errada. Quando você vai lá para o capítulo 1 de Apocalipse, você vê Jesus mostrando para João. No capítulo 2 você vê 2 e 3. Você vê a carta que é mandada a 7 igrejas. E ali nós temos alguns elogios e algumas repreensões. Tem igrejas que só recebem elogios. E parece que 2. O restante recebe elogios e repreensões. Mas mesmo que recebe elogio, cuidado. Eu digo que é mais difícil lidar com os elogios do que às vezes com a crítica. Porque às vezes a gente se enche a si mesmo. A gente deixa de dar a glória a quem é devido. A gente deixa de reconhecer que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, não teríamos. Às vezes é mais difícil lidar com o sucesso do que o fracasso.
Mas nós precisamos saber lidar com um e com o outro. Isso é ter uma vida de equilíbrio. É saber transitar no meio dessas situações e caminhar. Como Deus fala para Daniel, o anjo fala lá no capítulo 12, segue o seu caminho, Daniel. Né? Segue o seu caminho, porque Daniel foi um homem que em todas as áreas, certamente, ele buscou ter uma vida correta e equilibrada diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes esse esfriamento, ele vem porque nós nos afastamos de Deus. Eu quero dizer para você, eu mando mensagem para uma quantidade grande de mulheres todas as manhãs, ou pelo menos de segunda a sexta eu tenho mandado. As mulheres que me retornam são as mulheres que normalmente, quem me retorna dificilmente fica sem retorno. Nem que seja um bom dia, eu retorno com um bom dia ou com uma palavra. O meu desejo, sou nada, é com certeza me relacionar, porque todas aquelas mulheres são significativas e são importantes. Eu tenho certeza que outras mulheres também fazem isso com as pessoas com quem você tem liderança. Entretanto, há pessoas que não abrem, há pessoas que nem recebem, bloqueiam, literalmente. Ou há pessoas que, existe uma forma, vi isso esses dias, ela sai do grupo, ela sai da lista, ela sai da sua lista. E ela sai da sua lista sem você nem saber que ela saiu. Quem é? Quer dizer, você sabe, você tem como saber quem é, identificar. Mas eu quero te dizer, por que eu estou falando isso? Porque Deus diz assim, todos os dias eu estendi a minha mão a um povo de dura serviço. Eu quero te perguntar, como é que é seu coração? Seu coração quebrantado? A Bíblia vai falar no Salmo 51, que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado. Um espírito contrito, Deus não despreza. Seu coração é quebrantado? Ou você é duro? Ou você é como Nabal? Eu tenho certeza que você não é. Você está aqui na casa de Deus, você está buscando quebrantamento, você está buscando se alinhar, você está buscando o seu foco no Senhor. E eu quero te dizer, no nome de Jesus, foca no Pai. Olha para Ele, Senhor, porque a Bíblia diz assim, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Deus, Ele quer trazer nesse tempo, Ele quer trazer um avivamento. Um avivamento, conforme descrito lá em Joel, capítulo 2, de 28 a 32. Ele quer trazer um avivamento, como está lá em Abacuque, capítulo 3, onde o profeta Abacuque, depois de falar no capítulo 1 e no capítulo 2, da frieza, do contexto em que o povo de Israel estava, ele dizia, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notificam. Às vezes a gente se acostuma com o pecado, irmãos. E às vezes a gente desobedece aos pais. E a gente, isso é uma... A gente aprende no curso de pais que quando o seu filho desobedece, você não repreende, você repreende ele está em pecado, se ele não se acerta. Mas se ele desobedece e você não repreende, quem está em pecado é você. Porque Deus, Ele nos ensina na palavra que Ele repreende e castiga a todos quanto amam. Ele diz, sê pois zeloso e arrepende-se. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa manhã, porque eu tenho olhado para dentro de mim também. Eu disse, Senhor, aonde tenho falhado? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso aperfeiçoar? Aonde o Senhor quer que eu faça o que é possível a mim? Porque o impossível, o Senhor fará. Quando você faz uma esquadrinha, lá em Lamentações 2, ele diz assim, esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Como pessoa, né? O propósito que Deus tem para a sua família, para a sua vida. Eu achei que as meninas tivessem colocado o tema que acabei falando rapidamente, né? Nosso tema é despertando para cumprir o propósito do Pai. Quando você olha para o propósito do Pai, para a sua vida, onde você tem falhado?
Em que áreas você tem negligenciado? Você tem se acostumado com a negligência? Porque o tempo está passando, irmãos. Sabe, quando Hebreus diz, deixando todo embaraço, às vezes nós passamos um tempo significativo. Eu disse outro dia, a primeira vez que eu doei sangue foi com Luiz. Embora eu tivesse muito tempo, eu tivesse o desejo de doar, mas parece que, por incrível que pareça, né? Hoje como é que eu estou? Eu tinha menos de 50 quilos, eu não podia doar. Durante muito tempo da minha juventude, e até quase quando eu casei, com 30 anos. Eu tinha 53 quilos quando eu casei. Mas quando eu fui doar sangue, eu ouvi de uma pessoa, ela disse assim, você tem uma veia de doador. E aquilo me fez mal. Eu falei, Deus, eu já podia estar doando sangue há quanto tempo? E às vezes eu negligenciei, mesmo sentindo vontade de fazer aquilo, eu parei. Eu quero te dizer, às vezes você quer saber o propósito de Deus para a sua vida, mas às vezes você se embaraça nesse propósito. Eu vou te dizer, às vezes aquilo que o Espírito Santo de Deus te manda fazer, às vezes você, não quero fazer. Deus está falando, filho, eu te quero aqui. Mas você fala, isso não é para mim. Se Deus está te falando, ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não seja negligente, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Não despreze o dom que há em ti. Você tem desprezado? Você tem negligenciado aquilo que Deus tem te chamado? Quero te dizer nessa manhã, que Deus, como Ele tem um propósito exclusivo para você, único para a sua vida. Ele também tem um propósito para você dentro da sua família. Olha para a sua família. Deus te colocou ali. Pode não ser a família que você escolheria, mas foi a família que Deus te escolheu e te colocou. Eu quero te dizer que às vezes tem pessoas na sua família que você fala assim, desisti. Eu digo que toda vez que você diz que não tem jeito, você está dizendo que Deus não é poderoso para cumprir, para fazer. Não desista. Não desista da salvação da alma dos seus entes queridos. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus tem negado a fé. E é pior que o descrente. Não, olha para a sua família e vê as contendas, vê as intrigas. E entenda que Deus te colocou nesse tempo ali. Deus te colocou dentro daquela família. Para ser um referencial. Para trazer diferença. E Deus te colocou aqui nessa igreja. Porque Deus tem algo especificamente com você aqui. O dom que Deus te deu, pode ser que outros também tenham. Mas você é uma peça de uma engrenagem única. Não tem outra peça que se encaixa. Isso às vezes, a pessoa às vezes se enche. Se eu não fizer... Eu quero dizer o seguinte, você pode ser essa peça, mas Deus adapta. Se você se recusar a fazer, meu filho, se você não valorizar o privilégio que Deus está te dando, Deus vai levantar outro. Seja você, seja eu, seja quem for. Deus levanta outro, porque a obra de Deus vai ser feita. Mas eu vou te dizer, a Bíblia diz, no texto que nós lemos aqui na introdução, Isaías capítulo 8, verso 20. Eles não verão a alva, se não falarem, se não se fizerem conforme a palavra. Eu quero te dizer que nós temos pregado um evangelho que muitas vezes é um evangelho acomodado. É um evangelho de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. E quando nós somos confrontados, como Deus tem nos confrontado aqui com a palavra, a ter uma vida de santidade, é deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e correr, sabe, para o propósito de Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa, a pastora pregou muito duro hoje, hein? A pastora, nossa, foi o cerol. A gente entende que aquilo ali foi demais. Mas eu quero te perguntar uma coisa, nós estamos no caminhada, e nós estamos tendo a oportunidade de nos aperfeiçoar e melhorar. Jesus hoje é Salvador, é advogado, mas Ele vai vir não como Salvador, Ele vai vir como juiz, Ele vai vir julgar a terra, Ele vai vir julgar, e a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo, e o julgamento ele vai começar primeiro,
pelos filhos de Deus. Então o texto diz que se não falarmos, se não procedermos conforme a palavra, nunca veremos a alva. Eu não sei você, irmão, mas olha, é uma responsabilidade muito grande. Você pensa, quando você está diante daquele, que a luz e as trevas é para ele a mesma coisa, para aquele que conhece a nossa estrutura, para aquele que sabe aquilo que podemos fazer e que negligenciamos. A Bíblia vai dizer que Deus, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Ele vê muito além do que eu e você temos. Ele vê às vezes a falta de esforço nosso. Nós nos esforçamos. Às vezes a gente deixa de dormir para fazer algo que para a gente é importante, seja o futebol, seja resolver sabe, a gente foca naquilo e a gente se esmera. Mas às vezes as coisas de Deus, nós vivemos um tempo, olha, eu quero te dizer, esse edifício de educação aqui, de projetos, é só parte daquilo que Deus tem para essa igreja nesse tempo. E eu quero te dizer que você tem responsabilidade. Você tem a responsabilidade de orar. Você tem a responsabilidade de contribuir. Eu quero abrir um parênteses. Eu estava ouvindo outro dia alguém dizer que a gente fala assim, cada um se contribui segundo propôs o coração. Quando Paulo está dizendo isso, ele está falando a respeito da oferta. Porque dízimo é mandamento. Não é propor, eu vou dar 5%. Eu vou dar isso. Ele está dizendo, o mandamento, você tem que cumprir. É ordem. Ainda é facultado. Mas eu vou te dizer, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Eu tenho certeza que você vê muitas vezes uma pessoa de uma vida abundante. Ninguém, como diz Jesus, ninguém que tenha deixado, abrido mão dos seus bens, de coisas e colocado o coração na obra, não receberá aqui e na eternidade muito mais. O investimento que você faz no reino de Deus é um investimento seguro. É um investimento que você pode ter certeza, o retorno virá. Embora não seja, o retorno não deve ser a motivação do seu coração. Porque é muito bom. E esperamos em Deus que nós sejamos surpreendidos de forma positiva no reino dos céus. Mas, imagina quando Jesus estiver, naquele grande dia, onde Ele diz, estarão as ovelhas e os cabritos. E Ele vai dizer, vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Você com certeza como eu, quer ouvir essa palavra, vinde. Você não quer ouvir apartai-vos. Por quê? Nós estamos no processo, irmãos, nós estamos na caminhada. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Enquanto temos vida, temos esperança de melhorarmos os nossos caminhos. Toda manhã que se levanta, Deus nos proporciona oportunidade de melhorarmos os nossos caminhos. Eu quero te falar nesta manhã, avalie seu caminho, do ponto de vista da sua conduta individual, do ponto de vista da sua conduta familiar, e do ponto de vista da sua conduta como igreja, que faz parte de um corpo, o qual Deus nesse tempo confiou uma obra a ser realizada. Mas, como eu estava falando aqui, desse prédio, dessa obra e de outra que Deus tem, porque Deus, Ele vai manifestando, Ele diz, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que Deus é, a manifestação de Deus, ela é gradativa. Primeiro, porque nós não temos nem condição de receber por completa a revelação. Então, paulatinamente, Ele vai manifestando a nós aquilo que Ele tem. E também movido pelo nosso próprio interesse. Porque às vezes Deus fala, mas nós não estamos nem aí. Sabe? É como eu disse, eu não fico voltando para quem não me responde. Quem me responde, eu respondo. Mas quem não me responde, eu entendo. Às vezes está recebendo também. Está recebendo. Mas está envolvido com outras coisas. Glória a Deus, está recebendo. Mas é a lei da reciprocidade. É a lei do relacionamento.
A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Deus tem bênçãos incontáveis para todos os seus filhos. Não importa a sua idade. Eu quero te dizer que você pode ser muito jovem. E se você é jovem, muito jovem, você tem oportunidade muito melhor do que eu, que já cruzei o Cabo da Boa Esperança, sabe? Já passei de 50. Você tem a oportunidade de melhorar os seus caminhos. Eu estava dizendo isso ontem, eu e Zé Carlos com um casal. Que quando nós casamos, nós enfrentamos muitos conflitos. E se nós tivéssemos sido bem orientados na nossa vida, enquanto noivos, nós certamente, talvez, não teríamos vivenciado os conflitos que vivenciamos. Porque a Bíblia diz que o avisado vê o mal e se desvia. O tolo passa e sofre a pena. Então, você que é jovem, que é adolescente, eu quero dizer para você, olha, essa semana, eu atendi uma pessoa jovem, uma pessoa que eu tive a oportunidade, há mais ou menos mais de 15 anos atrás, aqui na igreja. Ela foi minha aluna da IBD. E eu me lembro como aquela menina linda, sabe, ouvia a palavra, mas de repente o coração dela começou a se voltar para outras coisas. E ela se desviou da casa de Deus. E foi morar com um homem, entregou os seus anos aos cruéis, porque é algo que eu sempre falava com Deus quando era jovem. Senhor, não me permita, eu não quero dar os meus anos, a minha juventude, a minha intimidade, a minha pureza, eu não quero dar a minha vida para quem não vai valorizar. Eu quero dizer para você, menina, menino, jovem, não dê os seus anos aos cruéis, não vai valer a pena no final. Eu te asseguro que não vale a pena. Olha, eu vi as lágrimas nos olhos daquela menina. E eu me recordei da palavra. E eu pensei, Pai, como o Senhor quer. Sabe, a gente acha que está fazendo algum favor para Deus. O favor maior que nós estamos fazendo é para a nossa alma. Nós estamos nos livrando do sofrimento. Como diz, se o meu povo me escutasse. Né? Olha o clamor de Deus, me parece que é no Salmo 95, se eu não estou equivocada. Se o meu povo me escutasse e me servisse, eu lhe daria o melhor, o mais fino trigo. Sabe como Deus quer abençoar a sua vida, meu filho, minha filha, nesta manhã. Como Deus quer que você dê ouvido, que você desperta. Desperta, tu que dormes, levanta. Porque Deus te fez para resplandecer. Deus quer que a igreja dele resplandeça nesse tempo. Marche, prossiga. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não murmure, não reclame. Glorifique e honre. Vai dando glória, como diz o pastor Elenito, e recebendo vitória. Porque o nosso Deus é esse Deus, sabe, que tem prazer no nosso crescimento. Que entenda que as aflições desse tempo não há de comparar com a glória. A nós há de ser revelada. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem chamado você. Ele tem me chamado. E eu quero te convocar nesta manhã, a falar no seu íntimo do coração, Senhor, fala comigo. Fala que o teu servo ouve. Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor nessa terra, nesse tempo. E não é o melhor que eu entendo, não. É o melhor que o Senhor tem. Sabe, que sejam os meus dias curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas. E eu tenho por bem-vindo, como diz o poeta cristão, o teu querer. Eu quero. Deus pode ouvir nesta manhã do seu coração. Eu não sei nada, mas Deus é aquele que revela o oculto e escondido, que sabe o que está nas trevas e o que anda com Ele na luz. Deus pode ouvir no seu coração. O céu pode ouvir, porque a palavra não chegou na sua boca e Ele tudo conhece. Ele pode ouvir de você: eis-me aqui, Senhor, eu estou na tua disposição. Eu quero como filho teu, nesse tempo, eu quero caminhar conforme a tua vontade. Eu quero gastar os meus anos que me restam. Não sei quantos serão, mas sejam eles quantos forem. Eu quero caminhar na tua presença. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero marchar como igreja, como filho do Senhor, como aquele que o Senhor me chamou nesse tempo para a minha geração, a viver as grandezas. O apóstolo Paulo,
ele no capítulo 3 de Efésios, ele diz assim, abra por favor, capítulo 3 de Efésios, de 14 a 21. É a oração de Paulo. Ele diz: por essa causa, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com a sua com as suas gloriosas riquezas, eles vos fortaleçam no íntimo e no ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Essa palavra entender, compreender, ela está nos dois textos que nós lemos no início, e ela está também aqui. A largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, a igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero só te falar, quem é Deus para você? Deus é autoexistente. Isso aqui são os atributos incomunicáveis de Deus. Por que incomunicáveis? Porque ninguém tem. Comunicável é aquilo que está em você, que está em mim, que se comunica. A Bíblia diz que os santos se comunicam entre si. Mas os atributos incomunicáveis de Deus, só Deus tem. Deus é autoexistente. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas existem pelo seu poder. Deus é infinito. O universo que pra gente é infinito, ele não é infinito. Porque quem criou o universo é maior do que ele. Você imagina a grandeza? É imensurável. Deus é eterno. Ele também nos deu os privilégios de sermos eternos. Mas, na medida da eternidade que Deus nós não poderíamos dizer, porque nós somos criados em determinado momento. Então, nós estamos presos a um tempo para ir para frente. Deus, passado, presente e futuro, para Ele é a mesma coisa. Por isso que Ele toma a existência do que não existe. E para Deus, é como se Ele já existisse, tudo aquilo. Eu falo que quando Deus sempre me fala a respeito do meu filho, Gabriel, Ele diz assim, Ele é perfeito. Porque Deus já vê o que Ele vai estar fazendo e vai fazer na vida dele. E Deus quer que você tenha essa percepção, essa perspectiva, quando você olha e vê, toma posse como se já existisse. Porque Deus é aquele que traz a existência, o que não existe. Deus é imutável, Ele não muda. Por isso nós não perecemos. Deus é onisciente, Salmo 139, onipotente, só Ele é isso. Deus é soberano sobre tudo, Ele governa sobre todas as coisas. Deus é maior que tudo que Ele criou. Deus é limitado. Mas apesar da glória dEle, da grandeza dEle, Ele atenta para o humilde, como nos diz a palavra. Ele revelou, como Jesus diz, graças te dou, Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque essa foi a tua vontade. Deus revelou as grandezas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus quer nesta manhã trazer um avivamento no seu coração. E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que você diga aí, eu não preciso ouvir. Mas eu quero que você sinalize, se você quiser, com seus braços levantados e erguidos. Porque quando a gente levanta as mãos, isso é um sinal de rendição. Nós estamos rendidos ao Pai. Eu quero que você diga para o Senhor, Senhor, eu estou rendida. Eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida. Que diante das circunstâncias mais adversas que possam me envolver, eu quero olhar para ti
e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu quero saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero saber que tudo passa e todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que havemos de prestar conta. Eu quero entender, Senhor, qual seja a altura e a profundidade, a largura. Eu quero conhecer. Eu não sou nada, Pai, mas o Senhor é tudo. E eu sei que toda a plenitude habita no Senhor. E nesta manhã eu quero entregar a minha vida. Eu quero renovar a minha aliança. A aliança que eu fiz com o Senhor. Você lembra quando você conheceu Jesus? Você lembra como a palavra ardia no seu coração? Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha nesta manhã fazer arder dentro de mim. Eu quero ter prazer em ler. Eu quero que toda frieza, toda apatia, toda indiferença que possa haver no meu coração, Senhor, seja retirada, seja despojada. Eu quero que o Senhor renove. Eu quero renovar com o Senhor nesta manhã a minha aliança, meu compromisso contigo, em te servir, em te amar, em vencer o pecado da minha vida, a entender que o Senhor é aquele poderoso para fazer abundantemente, muito mais do que eu tenho pedido ou pensado. Mas não é conforme a minha vontade, mas é conforme a tua vontade. É conforme o propósito do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. E depois vamos orar ao Pai. Mas eu quero que você continue ligada aí no Senhor. Continue voltado para o Pai. Continue recebendo de Deus a direção. Continue colocando a sua mente e o seu coração na presença dEle. Jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça. Cante isso, cante isso. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado
ver a grandiosidade de Deus, tem pelo menos 2 atributos humanos que Deus quer, que é dele, mas que Ele quer nessa manhã que você tenha. É a pureza e a santidade. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Salmo 51, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quero nessa manhã que você olhe para o seu coração. Pedro vai dizer lá na sua carta, capítulo 2, 2 Pedro, ele vai dizer que tudo aquilo que nos domina, nos escraviza. A palavra de Deus vai dizer que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero que você avalie nessa manhã o que tem dominado o seu coração. É a vontade de Deus ou é a vontade da carne? Nós precisamos despojar de tudo aquilo que é contrário ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dar nome àquilo que tem nos afastado da presença de Deus, para que possamos realmente viver o sobrenatural que Deus tem para nós. Pai, nesta manhã eu quero te louvar pela vida dos teus filhos e das suas filhas que aqui vieram. Eles vieram receber do Senhor. E é do Senhor, o Senhor que tem, todos olham para ti, como diz o salmista. E espera das tuas mãos que o Senhor lhes dê o alimento físico, espiritual e emocional. Senhor, nesta manhã nós queremos receber do Senhor. Mas nós queremos despojar de tudo aquilo que está no nosso coração, que é contrário ao teu Espírito. Nós queremos que o Senhor nos dê força, nos ajude. Nós queremos vencer a carne. Tua palavra diz que se pelo Espírito mortificados as obras da carne, certamente vivereis. Nós queremos ser despertados. Nós queremos, ó Deus, viver não dormindo espiritualmente, mas nós queremos acordar e resplandecer, como nos diz a tua palavra. Levanta e resplandece. Pai, nesta manhã nós ouvimos a tua palavra. Lá em Apocalipse nós encontramos: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta manhã nós queremos nos posicionar diante do Senhor, dizendo que nós queremos viver o novo do Senhor. Nós queremos viver um evangelho vivo, transformador. Nós queremos experimentar um avivamento, Senhor, que produza, Deus, mudança e transformação na sociedade onde nós estamos inseridos. Que produza mudança na comunidade de Jardim Carapina. Que produza mudança, Deus, no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Que esse avivamento que o Senhor tem buscado na tua igreja, Senhor, na igreja brasileira, ela vá varrendo toda essa nação. Ela alcance os confins da terra, Senhor. Até que o Senhor venha. E quando o Senhor vier, o Senhor encontre uma igreja acordada como as 5 virgens prudentes. O Senhor encontra uma igreja desejosa. Deus, uma igreja que deseja o Senhor, que deseja a tua presença, que deseja, Deus, o teu reino. Receba, Senhor, nesta manhã a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, receba, Deus, o nosso entendimento de que tudo depende do Senhor. No nome de Jesus, receba a oração dos teus filhos e das suas filhas. Amém. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer.
Vou encerrar. Eu quero encerrar esse culto declarando a você a palavra de Deus. Quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, Ele descerá sobre nós, como a chuva seródia que rega a terra. Que todo conhecimento de Deus e de Cristo, Ele domine o seu e o meu coração. E como igreja de Jesus, nós possamos marchar no entendimento da boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa vida, para a nossa família, para esta igreja. Em nome de Jesus, que a paz dEle esteja com todos.